Bom dia, pessoal. Bom dia ou boa tarde, né? Eu vou iniciar essa aulinha de hoje, lembrando que nós já fizemos duas outras sobre figuras de linguagem, que eu dividi em 4 grupos, tá certo? Hoje nós vamos ver as figuras de construção, diferente das figuras de pensamento e as figuras de palavras, por quê? Porque você precisa estar contextualizado ou ler no entre linhas. Essa daqui não. Essa daqui você tem que observar como que ela foi escrita ali, né? Como que ela está sendo aplicada. Certinho? Por exemplo, um polissíndeto. São conjunções que são repetidas, né? Então, você vai perceber que aqui é possível de você enxergar na hora que você faz a leitura, você já enxerga ali a figura. As outras eram mais interpretação, era mais semântico. Tá certinho? Então, eu dividi em 4 grupos. Nós estamos no terceiro grupo. Estou gravando a aula para que todos possam, né, assistir, tenham oportunidade, porque se for online, nem todos têm oportunidade de assistir, e às vezes você quer ver mais de uma vez a explicação, né? Fica aí esse videozinho para que você possa assistir quantas vezes for necessário. Vamos começar por elipse. Já ouvi falar, quando vocês estão aprendendo tipos de sujeito elíptico, ou seja, é aquele que não aparece na frase, mas você sabe que ele está ali. Por exemplo, andamos muito ontem à noite. Quem? Nós. O nós não está escrito, mas a gente sabe por conta do verbo andamos. Então, elipse é a omissão. O que é omissão? É quando não aparece, está omitido, mas a gente sabe que ele está ali, porque o contexto permite suprimir, mas subentende-se facilmente. Tá certo? Olha aqui esse exemplo aqui. Este prefácio, apesar de interessante, inútil. Então, aqui, ó, este prefácio, apesar de ser interessante, aqui cabe um verbinho ser aqui, ó. E aqui outro verbinho ser aqui, ó. É inútil. Esses termos que foram omitidos, que foram suprimidos, nós estamos subentendendo com facilidade. Estávamos felizes com o resultado dos exames. Nesse caso, a conjugação do verbo estávamos nos permite deduzir que o termo oculto é o nós. Tá? Nós estávamos felizes, certinho? Ok? Bom, o zeugma, ele é uma espécie de elipse também. O zeugma também, só que há uma diferencinha, né? O que torna o zeugma diferente da elipse é que a elipse, o termo, a gente deduz. O zeugma, ele tem que ter sido citado anteriormente. Então, o zeugma é a omissão de um termo que já foi falado e para não repetir, a gente esconde. Olha aqui. Fabiana comeu maçã. Eu, pera. Esse comi aqui está entre parênteses para mostrar que ele não precisa estar aqui, ó. Então, já que tem o verbo comeu, esse verbo aqui ele é desnecessário, porque vai tornar-se repetitivo. Então, o zeugma ele é utilizado para evitar a repetição, tá certo? De verbo ou de substantivo. Vejam outros exemplos aqui, ó. O movimento popular gerou muitas transformações sociais, proporcionou mudanças radicais naquela sociedade. No lugar dessa vírgula aqui, ó, poderíamos colocar de novo o movimento popular, porque ele que realiza essa ação, ele que é o sujeito da ação aí, certo? Então, mas como ele já foi colocado aqui, é desnecessário repeti-lo aqui. Então, ao invés de repetir, a gente faz um zeugma aqui, né? Faz uso da figura zeugma, né? Omite o termo que já foi citado, diferente da elipse, que não foi citado, mas a gente deduz. Olha aqui, o livro da vida deveria conter ensinamentos que ninguém pode explicar. No lugar dessa vírgula, tá certo? Eu vou experiências que poucos conhecem, muitas histórias reais. Então, o livro da vida deveria conter esse termo aqui, ó, esse trechinho aqui, ele já foi falado anteriormente. Não precisa repeti-lo aqui. Certinho? Então, o zeugma, qual que é a diferença do zeugma com a elipse? Os dois são termos suprimidos.
A diferença é que a elipse não foi citada anteriormente, mas a gente deduz. O zeugma tem que ter sido citado para a gente deduzir qual seria ali, certinho? Agora, o hipérbato. O hipérbato ou inversão, certo? Inversão, quando a gente está aprendendo a oração, a gente vê que os termos, cada termo da oração tem o seu lugar, né? Sujeito, predicado, advérbio. Mas eu posso inverter, eu posso colocar o predicado antes, sujeito depois. Então, o que acontece? Quando isso eu realizo, né, faço dessa maneira, eu estou usando ali a figura hipérbato, porque ela é conhecida como inversão da ordem direta dos termos da oração. Porque aqui, ó, sujeito, predicados, complementos e advérbios. Essa é a ordem, né? Obedecendo essa ordem, nem vírgula a gente usa. Mas se por acaso eu tiver que modificar a ordem desse período, aí eu estou usando essa figura aqui que é o hipérbato, ó. Triste estava Manuela, então seria o quê? Sujeito, verbo, complemento. Manuela estava triste. Então aqui, ó, por isso que as figuras a gente fala que elas são mais usadas em textos literários. Porque o texto literário permite você usar ali subentendidos, subjetividade, essa inversão, suprimir, né? Suprimir um termo, não deixar que ele apareça, repetir um termo várias vezes, né? Então, o que acontece? Quando eu mexo na construção sintática usual, aí eu estou fazendo uma inversão. Se eu sigo a construção usual, eu não vou estar usando essa figura. Olha aqui, é a vaidade, Fábio. Nesta vida, rosa. Então, seria, Fábio, nesta vida, a vaidade é rosa. Então, aqui, ó, nesta vida é um advérbio, o lugar dele é aqui no finalzinho também, viu, gente? Mas o advérbio a gente pode colocar onde a gente quiser na frase. Só que ao final eu não preciso usar vírgula. Quando eu retiro e coloco ele em outro lugar da estrutura frasal, eu tenho que colocar, separar por vírgula. Então, o que eu tenho aqui, ó, um vocativo, né? Fábio, a vaidade é rosa nesta vida. Seria mais ou menos assim a frase, né? Se fosse, mas ali na literatura, na poesia, eu posso inverter por conta de musicalidade, né? De ritmo, de rima, para poder atender ali o que a poesia, né? Ela exige. Tão fatigada vinhas e tão cansada. Quem? Tu, né? Tu vinhas tão fatigada e tão cansada, assim seria a ordem correta. Tá faltando aqui, ó. Então, eu tinha que, mesmo que eu não colocasse o tu aqui, né, seria uma elipse, mas eu tenho que começar com o meu verbo. Vinhas tão fatigada e tão cansada, porque sujeito elíptico, né, predicado e os complementos dele, certinho? E uma silepse? A silepse eu acho ela mais complicadinha porque ela tem um pouquinho mais de questões ali para você prestar atenção. Então, quando eu falo de silepse, é quando eu estou fazendo uma discordância. Essa discordância pode ser por meio do gênero, masculino e feminino, do número singular e plural, ou de pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Como assim? Quando a gente, na linguagem, a gente fala assim, ai, eles fomos ao cinema. Eu não estou querendo me colocar no meio, mas me colocando. Alguém chega em você e fala assim, vocês saíram sem permissão? Sim, eles fomos. Ali eu estou usando um joguinho, uma silepse, porque se o termo é o eles, eu tenho que usar o verbo foram. Se eu usei o fomos, é porque eu quis me incluir junto com eles ali. Então, é uma questão bem literária. Deixa eu mostrar aqui para vocês em exemplos. Quando eu uso uma silepse de gêneros, São Paulo é um termo masculino. Município de São Paulo, né? Aí eu uso velha São Paulo cresce a cada dia. Então, eu estou usando aqui um adjetivo no feminino, numa discordância aqui com o meu substantivo masculino, mas isso é possível. Eu estou fazendo aqui uma silepse de gênero. Olha aqui a de número. O povo, singular. Dá ideia de plural porque é coletivo, mas a palavra é singular.
se uniu, certinho. O povo se uniu. E gritavam. Eu tinha que colocar aqui e gritou. Certinho? Por quê? Porque teria que ser no singular, porque aqui está no singular e a palavra povo também é singular. Mas, né, literariamente eu quis cometer aqui uma silepse de número para enfatizar que eram muitos. O povo se uniu e gritavam muito alto. Aqui eu dou ênfase para o plural. Posso usar? Posso, principalmente em textos literários. Eu não vou usar muito, né, numa redação do Enem, por exemplo, porque ali não tá analisando questão de subjetividade, né, poesia, não. Ali não vai ficar, a não ser que seja fácil deduzir que era aquilo que você queria fazer, então é melhor nem usar. Mas olha aqui, uma silepse de pessoa, uma discordância de pessoa. Todos os pesquisadores. Então, quando eu vou substituir todos os pesquisadores por um pronome, por uma pessoa, seriam eles, né? Eles. Eles. Olha aqui o exemplo que eu tinha falado para vocês. Estamos. O estamos tem que concordar com o nós. Mas se eu usei aqui, eu usei um verbo que seria de acordo com a primeira pessoa, mas ela está junto com a terceira pessoa, eu estou fazendo o quê? Uma silepse de pessoa. Qual que é o objetivo dessa frase aqui? Todos os pesquisadores estamos ansiosos com o congresso. Quer dizer que eu também estou incluída e eu também sou pesquisadora. Tá certo? Então, no primeiro exemplo aqui, a gente vê aqui o masculino São Paulo e o adjetivo velha feminino. No segundo exemplo aqui, ó, segundo e o terceiro aqui, o que a gente vai observar? Singular e plural. Já que eu cortei aqui que não precisava ter colocado, porque eu já expliquei, né? Eu coloquei aqui o verbo concordando com a primeira pessoa do plural, mas numa questão gramatical, né? Se fosse para eu escrever gramaticalmente de acordo com as regras, eu teria que colocar o quê? Todos os pesquisadores estão ansiosos, mas, né, por uma questão aqui de inclusão, eu quero me incluir aqui, então teve um objetivo. Por que que eu troquei esse verbo? Então, você pode usar o silepse, desde que você tente comprovar ali, né, por A mais B, o porquê que você usou e não foi um erro. Porque se você cometer sem ter um objetivo, aí você vai estar cometendo ali um erro gramatical ali de concordância. Certinho? E o assíndeto? Quando eu falo em síndeto, pessoal, estou falando de conjunção. Conjunção é aquela classe gramatical que liga palavras e termos e orações, mais orações. Mas que Maria e João, tô ligando substantivos ali, né? Mas Maria saiu de casa e João foi trabalhar, já são duas orações. Então esse e que é uma conjunção. Então a conjunção, ela é coordenativa. Aqui nesse caso, né, para ligar orações coordenadas, certinho? Que não vem ao caso, para quem ainda não viu, ainda não vem ao caso. Só que você tem que reconhecer o que é uma conjunção. Conjunção você já estudou, desde o seu ensino fundamental, né, básico lá. Até o nono você já viu muito ali conjunção e você precisa reconhecer. Essa figura de pensamento assíndeto é caracterizada assim pela, ó, esse A quer dizer não, ausência, sem conjunção, tá certo? Então não aparece conjunção ali. De propósito, proposital. Olha aqui, tem que ser selado e registrado. Tem que ser selado e carimbado, e avaliado, e rotulado. No lugar dessas conjunções, foram colocadas vírgulas. Mas é uma música. Mas suponhamos que Raul Seixas, afinal, eu quero usar todas as conjunções para dar um ritmo diferente. Ele pode usar todas as conjunções no lugar da vírgula. Ele estaria colocando ali um polissíndeto. Mas já que tem ausência que não apareceu, eu digo que é um assíndeto porque não tem conjunção. Olha aqui, ó. Por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar e matar. Que por você eu largo tudo, carreira, dinheiro e canudo. Então, por quê? Por se tratar de poesia, de música, o poeta, ele tem essa licença poética, ele pode fazer assim ou não, depende da musicalidade, do ritmo que ele quer dar ao poema. Agora, olha o polissíndrimo que eu havia falado para vocês. Poli quer dizer vários, várias conjunções, vários síndetos, vários conectivos. Então, aqui, lá no A,
Ausência, falta. Aqui no poli, várias, tem, já aparece. Ele é o contrário do assíndeto. O polissíndeto ele é caracterizado pela repetição da conjunção coordenativa. Certinho? Aqui, ó. As ondas vão e vêm. E vão... Lembrem que são as coordenativas, mas é o E, viu, gente? Mas tem o mas também, né? Mas é o E aqui, ó. Ah, é o que mais vai aparecer para vocês. As ondas vão e vêm. E vão e são como o tempo. Vejam que é uma música, é uma poesia, tá certo? De Lulu Santos. Agora, olha aqui. Enquanto os homens exercem seus poderes podres, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Essa música de podres poderes, né? Que fala aqui sobre preconceitos, né? Então, percebam aqui ó, a conjunção coordenativa aí repetindo. Então, são várias. Polissíndeto. Canto e canto. O presente. E também o passado. E o futuro. Porque o presente é todo passado e todo futuro. Quando eu tenho esse acentinho aqui, galera, vocês sabem, é verbo. Aqui é conjunção. Aqui eu leio é, aqui eu leio e. Certinho? Ó, do claustro da paciência e no sossego. Trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua. Aí vocês têm uma regrinha que a gente não usa vírgula antes da conjunção aditiva aqui, coordenativa aditiva. Só que quando o sujeito, né, o verbo é o mesmo, tá certo? Aqui, ó, como é uma poesia, né, te dá essa liberdade poética, eu posso usar a vírgula, certinho? Anáfora. Anáfora também é a repetição de termos, mas como o polissíndeto é a conjunção coordenativa e, aqui eu tenho outros termos que se repetem, por isso que não é polissíndeto, é anáfora, aqui ó. É preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquíades, é preciso substituir nós todos, é preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio, é preciso esquecer fulana. Viu que na construção desses versos aqui, para dar maior ênfase, reforçar a ideia, o que o poeta fez? Carlos Drummond de Andrade, o que ele fez? Ele repetiu esses termos aqui ó, até o final do seu poema. Isso aqui é uma anáfora. Então, quando você repete e não é a conjunção coordenativa, não é polissíndeto, é anáfora. Tá certo? Anacoluto, é cada nome, né, gente? As figuras, elas não são difíceis. O difícil é você guardar cada nome, né? O que é o anacoluto? Ela altera a sequência lógica da estrutura. A sequência lógica parece que há uma quebra por meio de uma pausa de discurso. Veja aqui, esses políticos de hoje não se pode confiar. Numa sequência lógica, teríamos estes políticos de hoje não são confiáveis. Tá certo? Olha, não se pode confiar nos políticos. Mas como aqui, ó, esses políticos de hoje, parece que eu vou falar uma outra coisa. Eu dou uma quebradinha aqui e continuo a ideia como se fosse uma outra frase bem deslocada. Percebam aqui nesse próximo exemplo. Eu, né, acho que estou passando mal. Porque quando eu tenho um sujeito, que é o eu aqui no caso, não pode ser separado do predicado com vírgula. Mas percebam que eu, parece que ele vai falar alguma coisa. Acho que estou passando mal. Nora. Lembro dela sempre que chego aqui. Parece que é um vocativo, né? Vai chamar Nora. Lembro disso. Mas Nora. Para dar uma paradinha, quebra aqui, ó, a sequência lógica. Poderia ser Nora é a minha lembrança, sempre que passo por aqui. Mas Nora. Lembro dela sempre que chego aqui. Então, anacoluto é uma quebra de ideias, dá uma pausinha com a vírgula, tá certo?
dá até para dar uma enganadinha. Será que é um vocativo? Mas aí você vai ler e compreender que não é. Então, quebra a sequência lógica da oração, né? E você continua. Ó, crianças, como são difíceis de lidar. Eu não estou chamando crianças, eu estou falando, crianças, como são difíceis de lidar. Eu poderia colocar assim uma sequência lógica. Crianças são difíceis, tá certo? As crianças são difíceis de lidar. Eu tiraria essa vírgula e tiraria esse como aqui. Mas como eu estou aqui, né, optando pelo anacoluto, eu posso pôr criança, faço uma pausa. Como são difíceis de lidar. Certinho? E o pleonasmo? O pleonasmo, né, muitas vezes a gente tem a ocorrência dele nos textos por engano, por erro ou de propósito mesmo, que você, né, quer reforçar uma ideia. Então, o pleonasmo, ele é uma repetição enfática ou redundância, ou seja, falar uma coisa, a mesma coisa mais de uma vez. Mas tem o pleonasmo literário e tem o vicioso. Nesse caso aqui do vicioso, a gente precisa evitar, a não ser que você queira reforçar, né, alguma ideia. Mas o literário, ele é aquele que está de acordo ali, que tem a sua licença ali para você poder fazer. Por exemplo, a noite escura. A gente sabe que noite é escura, né? Já pressupõe, noite já pressupõe escuridão. Percebam aqui o vicioso. O vicioso é uma redundância, mas ele é um vício de linguagem. Como assim? É quando você... É um erro sintático, que não tem intenção. Você erra porque você falou sem pensar, por exemplo, subir para cima. Muito normal, isso é o que é. A gente só sobe para cima, a gente não sobe para baixo, a gente não desce para cima, né? Entrar para dentro. Então, esses pleonasmos aqui são chamados de viciosos. Por quê? Porque entrar já indica para dentro. Descer já indica para baixo, declinar. Subir já indica para cima. Já a palavra subir já é autoexplicativa, né? Agora, o literário, o pleonasmo literário, você tem a intenção poética de oferecer uma maior expressividade. Você tem essa liberdade, tá certo? É isso que você vai fazer porque você sabe que não vai causar nenhum prejuízo, tá certo? Então, observem aqui. O pleonasmo, ele é intencional, o literário, enquanto que o vicioso não é, né, intencional, é um erro, é porque de tanto falar daquele jeito você acaba de falar rápido, você não prestou atenção. Mas o que é essa tal de licença poética aqui? Todos os poetas, eles têm uma licença para dar musicalidade, rima, lá na música, na poesia, ritmo. Ele pode usar esse pleonasmo de forma intencional, é um recurso estilístico. Rir o meu riso, não tem como eu rir o riso do outro, né? Dançavam tanta dança, não tem como dançar se não é uma dança. Beija com a boca, isso é muito lógico. Sorrir um sorriso, não vou, vou sorrir um choro. Então, aqui é porque ele quis reforçar, tá certo? Ele quis reforçar a ideia que ele estava colocando ali. Morrerás, morte vil, né? Ó mar salgado, não existe mar doce. Mas é porque o poeta, ele usou ali desse recurso estilístico e semântico para reforçar o discurso dele, para reforçar a ideia, para dar ênfase, tá certo? Galera, as figuras de linguagem, elas são recursos da língua portuguesa que criam novos significados para as expressões ao trabalhar com sentidos, tá certo? Então, você vai perceber que são várias, por isso a tia Cláudia dividiu aqui em 4 grupos das mais importantes. Nós já trabalhamos as figuras semânticas, que tinha metáfora, lembra? Que tinha comparação, né? Ironia, metonímia. Nós trabalhamos também as figuras de pensamento, que foi na aula passada. Hoje nós estamos trabalhando aqui as figuras de construção, que mexe muito com a estrutura do texto. Semana que vem, nós vamos trabalhar o último grupinho que eu separei para vocês, tá bom? Espero que vocês fiquem bem. Assistam esse vídeo
quantas vezes forem necessárias, porque isso aqui é assunto da atividade do mês, que está todo lá no nosso plano tutorado, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, estou com saudade.